Mais um episódio do nosso Os Monteses. Estamos aqui para somar na sua vida, trazer saúde, trazer experiência, qualidade de vida, ensinar a acertar, ensinar a errar, um pouquinho de tudo isso aí. Isso aí, Aí, bora. Estou aqui com a minha amada companheira Luciana Montese e hoje a gente vai conversar de jejum para mulher. Então é o seguinte, eu já falo de jejum o dia inteiro, né? Talvez vocês não aguentem mais escutar eu falando de jejum. E hoje é dia de interrogatório para Luciana. Eita. É isso aí. E eu nem sei que perguntas que são Nem essas. sabe o que vai tá ser, bom. mas eu quero que ela coloque na visão feminina o que significa o jejum para ela. Obviamente, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender do jejum é que não tem regra, não tem fórmula, não tem protocolo. Todo mundo, quando a gente fala de jejum, qual que é o melhor? O melhor protocolo é o seu. Então a Luciana vai trazer a experiência dela, não quer dizer que seja o melhor para você, não quer dizer que seja a forma certa de jejum, mas é o que ela já aprendeu, o que ela faz, o que ela trabalha aí na questão da cabeça dela, e para ela é o que funciona. Esse é o resumo e a essência do jejum. É o que funciona para você. Então pegue o que você concordar, você tenta, se você não concordar, você deixa passar, por isso que a gente tem dois ouvidos, entra em um, sai no outro. Então filtre as coisas e o que fizer sentido para você, coloca lá. E a gente vai conversar de jejum na visão feminina. Certo? Preparado? Sim. Bora lá. Então, primeira pergunta que eu te faço. Jejum, curto ou longo para as mulheres? Ou para você? Para as mulheres eu não sei. Eu faço longo bem esporadicamente. Prefiro aí um jejum de 18 horas, 20 horas no máximo. Você já considera isso um curto? É. Mas você já está muito radical. Não, vamos Não, devagar. não, é que não gente, é a sua rotina. Você vai fazer jejuns o quê? De 15, 16? A minha rotina tem sido 18. 18? Então tá muito radical. Eu janto às 18 horas e tomar café. muitos dias dessa semana eu tenho tomado café 11, meio-dia. É verdade. 16 por aí. Legal. Tá. Mas o que você acha que é a dificuldade da mulher para fazer jejuns mais longos, por exemplo? Apesar que 18 já é longo para a maioria das pessoas que estão escutando aqui. Vamos falar entre jejum de 14 a 16 para mulher. É um jejum curto. É engraçado, deixa eu interromper um pouquinho, que tá vendo que o jejum vai ficando normal? Talvez vocês tenham se horrorizado, mas, Luciano, o jejum de 18 não é curto. É que depois que você vira a chavinha do jejum, é fácil, entendeu? É que seu corpo se acostuma com aquela quantidade de horas, né? Então, hoje para mim um desafio seria 24, 30 horas, que eu faço bem esporádico, porque eu realmente não me sinto muito bem, mas conforme você vai fazendo, seu corpo vai se adaptando. Tá, vamos colocar 14 a 16, para ficar mais didático. Quais são as suas refeições e horários? Mais ou menos. A gente aprendeu a comer cedo em casa, então é muito uma questão de hábito. O meu corpo já pede comida umas 18 horas. Por quê também? Não, deixa eu explicar minha questão. Para mim, funciona desse jeito. Eu janto cedo, vou dormir, eu acordo, permaneço em jejum, e aí eu vou tomar um café da manhã, porque eu não gosto de pular café da manhã, mas entendo, o meu café da manhã é cheio de proteína. Se não fosse cheio de proteína, eu teria que ir direto para o almoço. Qual o horário do seu café? O meu horário do café da manhã é 10 a meio-dia. É o horário que eu geralmente tomo café da manhã. E aí, à tarde, às vezes eu como umas castanhas, alguma coisa, porque eu tô com fome, né? Porque eu fiquei muito tempo em jejum e só tomei um café da manhã. E aí aí quando chega às 5 horas, eu já tô com muita fome. E aí eu não vou fazer outro lanche para jantar, aí eu vou jantar. Né? Isso é ótimo, tá, gente? Para vocês entenderem uma coisa que a gente conseguiu equilibrar muito em casa. Por exemplo, eu gosto de tomar meu café, geralmente eu vou tomar um café às 9, mas às vezes eu tô almoçando 10h30. Eu costumo almoçar várias vezes, eu tô almoçando e a Luciana não tá tomando café e a gente senta na mesa junto, ela comendo ovinho com café e eu mandando ver na comida 10 horas da manhã, porque para mim, às vezes o dia, por exemplo, que eu atendo, eu tomo café às 10, eu janto às 5. E ela toma café. Essa beliscada dela à tarde, muitas das vezes ela pega comida e ela faz um pequeno almoço, super comum. Isso acontece, por exemplo. Nem ela sabe o que ela faz. Não, às vezes eu pego. Mas eu pego comida mesmo. Olha que doido. Às vezes eu tô em casa, tô com fome, porque e aí eu pego um pouco do jantar e um pouco do jantar, tipo 3 horas da tarde. Às vezes a gente nem percebe o que a gente faz. Isso. E aí eu vou jantar mesmo, de fato. Só que isso fez muito bem pra gente, porque, por exemplo, casais, né, famílias, têm muita dificuldade com o horário, principalmente à noite. Porque às vezes a mulher fala assim,
Bruno, eu tenho fome, eu jantaria às 5, mas meu marido janta às 8, janta às 9. E a gente tinha um pouco essa dificuldade, porque eu tenho fome cedo, mas a Luciana, quando almoçava, ela não ligava pro jantar. Então, às vezes, eu sentava e começava a comer com os meninos e ela enrolando para sentar na mesa. E hoje, como ela come menos no almoço, né, ou às vezes pula, às 5 horas ela tá morrendo de fome. E eu adoro, porque ela vira e fala, nossa, já tô com fome. E eu como a hora que for, para mim é fácil. Então, por exemplo, lá na nossa rotina, gente, 5 horas da tarde, os nossos filhos, papai, cadê o jantar? Cadê a comida? Eles pedem comida, 4h30, 5 horas, porque também a gente acostumou eles. Num primeiro momento, para eles era estranho também, né? Eles tinham o hábito de fazer o lanchinho depois da escola, né? Tinha. Às vezes umas 3h30, 4 horas, eles comiam fruta, as coisas, chegavam no jantar, não queria jantar, não tinha fome às 6. A gente tirou esse lanchinho, 5 horas tá todo mundo desesperado, né? É que, na verdade, fisiologicamente, o pede. seu corpo pede muita comida esse final de tarde, que é antes de entrar, né, os hormônios do sono, que é a melatonina, tudo, quando começa a baixar o sol, Cortisol. aqui no Brasil, né, porque tem muita gente, mas eu moro fora do país, não, tô falando do Brasil, quando começa a baixar esse sol, é a hora que te dá mais fome, por isso que a gente chega em casa e tem muita fome. E muito engraçado que ontem a gente saiu pra jantar, e a gente foi numa apresentação de escola do meu filho, e depois todo mundo foi comer uma pizza. E eu já tinha jantado antes da apresentação, né, umas 5 da tarde. E na hora que eu falei na mesa que eu não ia comer a pizza porque eu já tinha jantado, todo mundo perguntou, ué, mas você janta que horas? Eu falei, eu janto 5 horas. Todo mundo ficou horrorizado. Mas pra mim, veja, você não precisa seguir essa estratégia, você vai encontrar a sua estratégia do jejum. A gente tá contando a nossa experiência para ver se inspira vocês. Mas pra mim funciona. Né? Até para eu não ficar nesse monte de ficar beliscando, e aí eu acho que esse período noturno, então eu boto na minha cabeça o quê? Aí uma amiga minha até me perguntou, e você não sente fome 10 horas da noite? Porque a gente dorme 10, 10h30. Vou te falar que às vezes bate uma fominha assim, porque eu jantei 5 horas da tarde, mas é aí que entra o jejum, é aí que entra a mentalidade. Faz um chá, uma aguinha com gás. E para vocês entenderem, gente, a lembrança que eu tenho da nossa, talvez 2 casas anteriores, né, era o nosso momento do amendoim, né? 10 horinhas era o momento do amendoim, gente. A gente brincava, a gente ria um do outro. Não traz o amendoim, trouxe o amendoim, botou no meio, era o pacote de amendoim. Por quê? Porque a gente não tinha esse compromisso com o jejum. Por exemplo, hoje, deu 6 horas, a gente come lá de tudo e tá tudo certo. Mas assim, passou de 7, gente, acabou a comida na nossa casa, na nossa cabeça acabou a comida. Às vezes até os meninos beliscam as coisinhas, mas pra gente acabou. Não, eles beliscam, mas eles dormem às 8. Aí depois das 8, depois que eles forem dormir, a gente não entra na cozinha. Esse assunto não existe entre nós dois, né? Tipo assim, nossa, eu tô com fome, vamos comer, vamos... Não, vocês dão fome, simplesmente. Mas é um negócio tão natural, porque hoje a gente nem fala um pro outro, né? Questão de fome. Às vezes não é fome, não é fome, vontade. gente. Ninguém morre de fome, a gente não sabe que é passar fome. Mas dá uma vontade de beliscar. Dá, entendeu? Porque você já jantou 5 da tarde, você tá lá 10 horas da noite, dá. Aí o que eu faço? Vou Principalmente dormir. quando você tá cansado, quando você tá mais estressado, né? Mulher aí, período, né, de TPM. Vai dar vontade de beliscar à noite. Mas esse aí, por exemplo, é a questão mental, né? E é muito bom você trabalhar isso com jejum. Dentro dos meus cursos do jejum, eu uso uma frase que todo mundo, quando entende, muda a vida, que é o liga-desliga. Ligou, desligou. Liga para comer, desliga acabando de comer. Então, 5 horas a gente liga o modo comida. E às vezes a gente pode comer até umas 6, 6h30, sei lá. Mas, gente, acabou, desligou, lavamos o prato, acabou. E você falou uma coisa muito legal. Faça seu cérebro entender, faça alguma coisa pro seu cérebro entender que acabou. Por exemplo, a gente já falou isso em algum episódio, mas eu volto a dizer porque isso funciona muito pra mim, tá? Vai escovar o dente. Lavar a louça. Pra mim, funciona um quadradinho de chocolate. Olha que doido. Eu não tiro meu doce, eu sempre falo. De jejum pode quadradinho de chocolate? Pra mim pode, porque eu não tenho compulsão, né? Pra outras pessoas que talvez não consigam ficar no quadradinho, não seja uma boa estratégia, mas pra mim funciona. Na hora que eu como aquele doce, o meu cérebro entendeu que não vai ter mais, entendeu? É como se eu tivesse parado.
E tem umas estratégias legais para você fazer. Tem muita gente que faz isso com o café. O café é um antinutriente, né? Não vai ser muito interessante, principalmente à noite esquece. E durante o dia não é bom você fazer uma refeição e tomar um café. Mas se a gente está pensando em emagrecimento, tá? Estamos falando, não estamos falando de saúde, estou falando de emagrecimento. Talvez seja uma boa estratégia. Terminou de comer o cafezinho, porque o seu cérebro entende que agora, depois do cafezinho, você vai ficar um período ali. Eu já vi que para várias pessoas isso funciona. E essa dica da Luciana vai servir talvez aí para muitas mulheres, talvez para outras não. Mas a Luciana tem essa coisa tão grande aí com chocolate, mas, por exemplo, vira e mexe, ela pede um pequeno, um bolinha, geralmente aquele chocolate que é que você vai abrir e não tem como. Por exemplo, não vai me brincar com um bis, com esse chocolate que vem 20. Você vai comer 20, entendeu? Eu pego que a embalagem, você tenha que abrir outra embalagem para pegar. Isso. E outra coisa, eu nunca como chocolate aleatório durante o dia. Não, E ela tem muito esse simbolismo de tipo assim, é um e acabou. Gente, isso é uma forma muito legal, por mais que você dê prazer pro seu corpo, de trabalhar autocontrole. Porque você pode falar assim, eu vou comer esse quadrado aqui. Eu vou aproveitar. Isso existe até dentro do Eatfulness, né? Que o Mindfulness, quando você pega o Mindfulness, que é a atenção plena, quando você começa a ler sobre meditação, atenção plena, existem algumas estratégias, tipo, sei lá, de uma uva, um pedaço de chocolate, uma uva passa, para você comer aquilo com uma atenção plena. Então, por exemplo, você vai pegar o quadradinho, você não vai pegar e comer, você vai pegar, você vai olhar, você vai ver o formato, você sente o cheiro, você vai cheirar, você vai sentir, você vai olhar, você vai pôr na sua mão, não sei o quê. Na hora que você colocar na boca, você vai quebrar, você vai deixar ele na língua para você sentir a textura, o aspecto, você vai sentir ele derretendo. Porque, gente, isso é autocontrole. Porque às vezes também você nem teve prazer, você já engoliu, nem sentiu, aí seu corpo quer mais. A maior parte dos abusos que a gente faz, gente, você não tá dando nem atenção que você tá fazendo. Comi uma barra de chocolate à noite, você não sabe nem o que você comeu, você só enfiou assim, ó, um pote de sorvete, uma barra de chocolate. Na verdade, você tá enfiando ali emoção, né? Assim, né, não vamos nem falar de refeição vendo eletrônico, celular, que hoje em dia é o que todo mundo faz. Você nem sabe o que você tá comendo. Você vai comer 3 vezes mais e é isso. Gente, sentou na televisão, nunca coloque coisa pra você comer. Você vai comer, não tem jeito. Nunca coloque nada, né? Nem pipoca, nem amendoim, não coloque, porque você vai comer até acabar, porque a sua cabeça tá ali, a atenção tá ali e tá mastigando. É porque a saciedade vem do enxergar também, a gente não tá enxergando a comida, você tá enxergando... Atenção plena, isso serve na alimentação, então esteja presente para alimentação, e esse hábito da Luciana, por mais que você fale assim, mas é chocolate, mas gente, ela dá tanto valor a esse momento que é legal ver. Às vezes você vê, é uma bolinha e ela tem a frieza de comer uma bolinha, se você oferecer outro para ela, não, já comi o meu. Mas eu gosto desse prazer não me tira, mas eu conheço algumas pessoas que elas realmente não têm esse autocontrole de por isso que eu falo da embalagem, não pega embalagem tipo a barra de chocolate, que é muito mais fácil você quebrar, mas... Eu pareço uma viciada falando. Mas, por exemplo, pega um bombonzinho, menorzinho, porque aí o bombom acabou. É o bombom. E saia de perto também, né? São estratégias. Agora, eu conheço pessoas que não conseguem. E aí, para essas pessoas, é melhor ficar sem. Só que também, na minha prática de vida, e de como uma chocolatra, eu acho que ficar sem, na hora que você... É igual aquela restrição que você faz dura durante a semana, e na hora que você pega para comer, você come muito. Então, eu acho que o ideal é comer menos, né? Comer menos. E não tirar esse prazer da tua vida, mas cada um sabe como Quem me conhece, provavelmente a maioria que me conhece, sabe que eu sou conhecido às vezes por ser uma pessoa muito radical nas coisas que eu falo, minha forma de comunicar, né? A gente tem que ser na internet, a gente precisa se posicionar, mas sempre vem alguma coisa assim. Por exemplo, eu emagreci comendo chocolate. Gente, eu aprendi na vida a tudo. Você emagrece comendo pão, você emagrece comendo chocolate. Gente, mas é a quantidade. Eu vou emagrecer comendo um quadradinho de chocolate? Lógico que vou. Então, por exemplo, assim, hoje eu respeito muito quem tem autocontrole. E o jejum é uma forma de te dar autocontrole. Bruno, eu como um quadrado de chocolate depois do jantar e eu fico bem. Ótimo, você não imagina o quanto eu admiro o seu autocontrole. E o jejum, ele te faz emagrecer não muito pela restrição que você faz. Às vezes você fica ali 16 horas sem comer. Não é isso São as 8 que te faz. É o que você come durante o período que você está comendo.
que te faz mais, o jejum te faz mais forte. Então, você faz melhores escolhas, você fala assim, poxa, eu fiquei tantas horas sem comer e agora um quadradinho é suficiente, né? Então, é bem legal isso. Desliga. Liga, desliga. Se você consegue ligar, comer com controle, sem compulsão, sem desespero, desligar e manter bem, vai aí que funciona. Por falar em carboidrato, o que você acha aí? Quais são as exceções? Como é que você lida com os tropeços, com as exceções? Por que carboidrato e mulher é uma coisa que tão juntinha? O que você tem para falar do carboidrato dentro do jejum, assim? Por exemplo, você prefere evitar ou você prefere normalizar o consumo de carboidrato? Não, eu prefiro evitar. O carboidrato, gente, ele tem uma regra que quem faz low carb ou quem já fez jejum low carb sabe que é o seguinte: quanto mais vontade, né? Hoje em dia, você falou do carboidrato ruim, né? Eu gosto muito de carboidrato. Mas quando eu falo que eu como carboidrato, eu como batata assada, eu como abóbora, eu como inhame. Esse é o tipo de carboidrato que eu gosto, que eu descompenso. A gente não tem, porque se tiver eu vou comer. Porque né? ela adora pão. Eu amo eu pão. Eu também gosto, eu mas amo a Luciana pão. ainda gosta mais ainda de pão. Eu amo pão. Gente, na faculdade eu jantava pão todos os dias. Eu amo pão. E eu acho que algumas pessoas emagrecem com pão quando elas têm autocontrole. Eu já fui uma pessoa que emagrecia com pão. Eu consigo emagrecer com pão, porque eu tenho muito autocontrole. Mas a maioria das pessoas não tem. E outra coisa, quando você come pão, que é uma caloria vazia, sem nutriente, você vai ter fome, né? Então, assim, não tem na nossa casa. Quando tem, até os meninos querem comer pão toda hora, pegam pão, né? Então, assim, pão não tem, macarrão às vezes, não tem. E eu falo muito isso com meus filhos, né? Às vezes falam assim, papai, mas isso aqui é muito gostoso, por que a gente não tem? Eu falei, porque é muito gostoso. Então, por exemplo, ontem mesmo, né? Queriam comer pão no lugar de jantar. Esquece, deixa o pão aí, você vai jantar. Porque é isso, gente. Se você. E as pessoas têm uma dificuldade, uma falta de maturidade tão grande para lidar com as coisas, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, Bruno, eu não tenho controle de pão. Por que você compra pão então? Enche sua casa de pão. Você vai comer pão. E você sabe agora, um adendo que me veio na cabeça agora. Isso começa na nossa infância, né? Hoje o Bruno falou na live dele assim. Várias vezes eu viro pro meu filho e falo, filho, não tem comida. Tipo, não tem agora. Você tem que aceitar. E aí uma mulher que estava assistindo a live dele, uma seguidora, escreveu assim embaixo: mas eu não falo isso para meus filhos. Ou eu arranjo uma comida, ou eu faço uma comida para eles, ou eu compro alguma coisa. Porque desde a nossa infância, a nossa mãe tem dificuldade de ouvir, eu estou com fome, né? E não é fome, a gente tem discernimento, o que é uma fome, a gente não sabe o que é passar fome, tá, gente? Ah, mas a criança tá com fome. Não, você sabe que ela almoçou bem, que tudo bem, ela consegue segurar, mas os adultos têm dificuldade de deixar a criança segurar um pouco e cresce assim depois, compulsivo, querendo comer a todo momento e tudo mais. E aí eu lembrei porque tinha um pão lá em casa, tinha um pão que às vezes eu compro, né? É que hoje a nossa relação com o pão melhorou muito, tá, gente? Então hoje dá para entrar um pãozinho em casa e dura aí muito tempo. Mais pros meninos do que pra gente. Aí ontem o Enzo estava com fome, ele foi lá na cozinha, cortou um pedaço de pão. Eu falei assim, não, isso já era quase 5 horas. Eu falei, você vai jantar. Ele entendeu, deixou o pão de lado porque ele entende. Aí ele falou, depois de jantar eu posso comer o pão? Pode. E eu não vi esse comentário na live, porque senão eu teria falado que ela tá criando um monstro, né, gente? Se você, com seu filho, ele pede, você desesperadamente arruma alguma coisa, ele não vai entender o que é frustração, o que são horários, né? É aquela coisa de vó, né? Não pode ver o filho. Esse assunto de ficar 1, 2 horas sem comer veio até de um livro que eu tava lendo aonde. Se você não consegue mostrar pro seu corpo que daqui 2 horas você vai comer, você tá com um sério problema. Porque pode ser que 4 horas eu também tenho fome. E meu estômago dá uma roncadinha, eu penso em comida, o cortisol abaixa. Só que o que eu falo com o meu corpo? Daqui 1 hora eu janto. Então bebe água, distrai, anda, caminha, trabalha. Você me lembrou minha avó, tadinha. Ela... O tempo inteiro ela tinha que estar mastigando. Muito doido isso. E aí, quando não tinha comida, ela tinha o quê na bolsa dela? Balinha. Balinha, porque o tempo inteiro ela estava ativando o açúcar dela. E hoje você vê muitas pessoas levando isso aí pro filho, hábito pro filho, o filho que come o tempo inteiro. Os nossos filhos, eles têm uma situação, eles têm uma relação muito boa com ficar sem comer, né? Às vezes eles acordam e falam, não quero comer, e a gente deixa aí, e tem que respeitar o corpo, porque eles estão bem nutridos, estão ganhando peso, estão
crescendo na curva, a gente está acompanhando. Mas às vezes também a gente vê que eles comeram há pouco tempo. Ah, tô com fome. Não tem, não vou arranjar comida agora. Você espera. Ensine seu filho a esperar. Né? A gente veio desses excessos. Ou às vezes à noite, né, bate aquele tédiozinho ali antes de dormir, aí eu tô com fome. Várias vezes a gente fala, isso não é fome porque você já jantou, amanhã você toma um ótimo café. E vai dormir, gente. Vocês precisam trabalhar melhor isso aí, e não tem nada, na minha opinião, que trabalhe mais a frieza mental do que o jejum. O jejum é você entender que, beleza, eu tô 16 horas sem comer, eu quero chegar às 18, eu tô com fome, eu vou manter o meu foco, eu vou manter o meu compromisso, eu vou olhar no relógio, pronto, 18 horas eu vou sentar e vou comer. O jejum é como se mostrasse quem manda. Você manda, não é a comida que manda em você. E hoje em dia é a comida que manda na gente. Na maioria das pessoas. E aí, quando eu vou fazer a live, eu já fiz uma live de diabetes, né? É impressionante como as pessoas elas perdem para comida. Perdem, mas perdem muito, assim, de lavada, não é pouco, não. A comida manda, a emoção manda, e é o tempo inteiro. Que vai aparecendo, ela vai comendo. Se tá feliz, come. Se tá triste, come. Se tá entediada, come. Se teve problema, come. Ela não consegue desvincular uma coisa da outra. Comida é nutrição, e nutrição é quando a gente precisa. 2, 3 vezes ao dia tá bom demais, né? 4 para algumas pessoas. E a meta proteica? Difícil. Como eu já falei anteriormente, eu me policio, porque principalmente à noite, que eu tô mais cansada, nosso corpo, quando você tá muito cansado, ele tende a querer alimentos que têm uma rápida quebra de açúcar. Fácil, né? Rápida quebra, né? E fácil acesso desse açúcar e que te dê mais. Então, no final do dia, eu queria mais o quê? Batata, inhame. Se deixar, vai só pro carbo, né? Vou só pro carbo, só que eu comecei a me policiar, porque... E a proteína mesmo, eu comia mais pouquinho, e na hora que eu botei o quanto eu precisava, foi difícil. Mas isso me trouxe mais, obviamente, mais saciedade. Então, depois do jantar, eu já comi menos chocolate e tudo mais. Mulher se engana muito com proteína, gente, muito. Então, por exemplo, ela vai lá, o que você come de manhã? Um ovo. Um ovo é nada, gente. Um ovo não serve pra nada. É melhor nem comer, porque um ovo não tem nada. Tem 6 gramas de proteína, 7 gramas, e talvez seja uma das refeições mais importantes para você colocar proteína. E a maioria das mulheres não consome proteína de manhã. Proteína de manhã é essencial. No mínimo 2, né? Para não falar 3 ovos aí, que seria o ideal para a maioria das pessoas. O almoço geralmente põe um bifinho, põe um negocinho, e no jantar engana e bota um negocinho de nada assim. Quando você tem dimensão da necessidade de proteína, né? Inclusive uma vez a gente ia para um encontro aí, onde acaba tendo comida, e a Luciana falou, nossa, Bruno, eu empurrei a proteína para ter controle lá. E foi sucesso, né? Isso, e foi pizza de novo. Não, foi do GDC, o nosso encontro. Porque na outra semana, nosso encontro lá da igreja, na outra semana não tinha comido bem. Cheguei lá, gente, comi amendoim, tudo, o pacote inteiro de amendoim. Na outra semana eu falei assim, Luciana, eu sei que você não tá com vontade de comer essa proteína toda, mas vamos lá, né? Na estratégia de cheguei lá, sentei com muito mais saciedade e foi muito bom. E ficou super tranquilo. Isso é legal, gente, por exemplo, isso é a maturidade do processo de emagrecimento. Se você foi num lugar e errou, por exemplo, nossa, às vezes a gente sai do corpo, né? Tipo assim, o que aconteceu comigo aqui? Comi errado, comi muito, o que eu fiz de errado? Olha, por exemplo, então, parou e comeu amendoim. Peraí, isso não sou eu já não faço isso mais. Por que eu fiz? Porque eu tava com fome. Então, na segunda vez que você for, gente, acerte. É a mesma história da festinha de criança. Eu fui lá e comi 60 coxinhas. Você foi com fome. Hoje, a gente vira e mexe, por exemplo, tem aniversário domingo, meio-dia de festinha de criança em buffet infantil. O que a gente faz? A gente sai, a gente come, a gente almoça e vai pra festa. 11 horas a gente para no self-service e vai pra festa depois. Porque daí você vai comer na festinha, ninguém tá querendo que você não coma. Mas você não vai comer 60 coxinhas, você vai comer algumas e vai ficar bom. E até mesmo os meninos, porque às vezes, por exemplo, domingo, meio-dia, chega, começa a brincar, esquece de comer, né? Porque começa a brincar, a criança começa a brincar. Aí depois, na hora que a fome vem, o quê? A hora do parabéns, a hora de comer 1 quilo de doce, só açúcar, só bobeira. Porque a criança tá morrendo de fome, que ela não comeu, que ficou aquilo, aí sim, exatamente isso. Hoje a gente para, 11h30, vai no self-service, pega lá as proteínas, mesmo as carnes, quando é à noite. A gente janta antes de ir pra festa. Festinha A dica é igual a que a gente fazia
que as nossas avós falavam. Come para não passar. Janta antes de ir para não passar vergonha. Tipo isso. E esteja alimentado, gente, porque a alimentação é isso. O jejum não é sobre o tempo que você fica sem comer, é sobre o quanto e a qualidade que você come no momento de alimentar. O maior erro de vocês que fazem jejum e não emagrecem é que vocês colocam energia no jejum e não tem nada a ver com jejum. É a hora que você come. Comer bem, comer a quantidade certa, proteína, gordura, baixar o carboidrato, respeitar os horários. Até porque se você não atingir sua meta proteica, você não vai conseguir ficar aquele tanto de hora que, por exemplo, às vezes 16 horas é muito para você, mas você não vai estar saciada. E aí realmente vai vir fome mesmo. Porque você, nas outras 8 horas, você se alimentou de lixo, de pão, de coisas que não te nutriram. Aí seu corpo vai mostrar o quê? Poxa, eu tô com fome. E aí você vai falar assim, nossa, Bruno, o jejum tá impossível para mim. Claro, você não se nutriu durante o momento que você precisava comer. Então, tem tudo a ver também com o jejum, a proteína. Todos os dias eu recebo uma mensagem assim, doutor, tô fazendo jejum de 20 horas todo dia, não emagreci 1 quilo. Claro, você travou o seu organismo, né? Você agrediu o seu organismo. E jejum não é isso. Jejum é comer bem na hora que você tem que comer. É por isso que eu tô falando. O emagrecimento do jejum não é das horas que você fica sem comer. É do que você come. E ele vai te deixar mais forte para você ir numa pizzaria, igual eu fui ontem falar. Não quero. Não quero porque eu já tô no meu horário de jejum. Obrigada. Já comecei. E aí, eu não emagreci pelas essas horas que eu fiquei sem comer. Porque o Bruno falou, ó, presta atenção. O Bruno virou pra mim ontem e falou assim, mas não vai... Eu falei, não quero pizza, eu tô em jejum. Ele falou assim, mas você tá só 2 horas em jejum. Mas pra mim não era o tempo, era as calorias que eu ia consumir fora de hora. Liga e desliga. Era as calorias, era só umas calorias. É o liga e desliga, tá, gente? Então, assim, Bruno, mas você tava lá comendo. A minha relação hoje com comida é muito boa e eu tenho uma dificuldade na relação do exercício, tá, gente? Então, assim, eu treino, eu gasto 1 milhão de coisas. Então, às vezes, eu tenho que me policiar para não comer pouco. Meu sonho é crescer, ser forte. Eu não consigo, porque para mim é muito fácil. Eu estreito muito a minha janela, então eu acabo comendo. É claro que não é para comer pizza, porque não presta, né? O dia seguinte eu tô mal, acordo mal, intestino diferente. Mas a minha flexibilidade alimentar é mais tranquila pelo peso e pela minha estratégia hoje. Tô treinando, tô correndo e tal, e corrida seca mais ainda. Então, assim, gente, o compromisso do jejum é para cada um. Você tem que entender a sua real necessidade. Mulheres, não vai no metabolismo do seu marido. Vai não. Homens têm outro metabolismo. Eu canso de ver mulheres falando, comecei a fazer regime com meu marido, ele já perdeu 10 quilos e perdi 1. Não vai no meu marido. Eu sempre lembro da minha mãe falando, não, na gravidez, engordei um monte, né? Engordei 20 quilos na gravidez. E minha mãe falava assim, para de ir na do Bruno, porque o Bruno come muito, mas ele tem 1,90 m, ele é muito ativo, ele é homem, tá? Homem tem outro metabolismo. Eu tenho 1,60 m, eu sou mulher, eu já passei por 2 gestações. Então, assim, se eu for na onda dele, eu tô lascada. E isso tem relação com massa muscular, né, gente? Então, assim, eu fiz a dieta... com meu marido, ele emagreceu. O homem tem um volume muscular muito maior do que a mulher, tá? E não é questão de fazer exercício ou não. O homem tem, eu devo ter, sei lá, 20 quilos a mais de músculo do que a Luciana, pela composição, pelo hormônio, pela testosterona, né? O homem, ele tem um metabolismo muito mais ativo. Mulher tá lá entre 1.300 e 1.400, o homem tá entre 1.800 e 2.000 calorias. Por quê? Porque tem muito mais massa, né? E se pegar um homem ainda que é ativo, é 3.000 calorias de dieta. Os hormônios masculinos, enfim, eles produzem mais massa. Então, é isso, gente. Conheça a sua individualidade. Só pra gente fechar, não vai na gordura. do seu marido. Como é que as mulheres passam a gostar de gordura? Pra você é fácil, né? Você não gosta de gordura. Tipo B, sangue B gosta de gordura. Eu amo gordura. Eu acho que isso entra muito bem no jejum, em várias formas, né? Então, você colocar um bacon bom, saudável de manhã e no ovo te traz muita gordura, traz muita saciedade pro seu jejum. Colocar um TCM, um óleo de coco aí num cafezinho, fazer um guacamole, né? O abacate ali, ele tem ótimas gorduras. Principalmente, até algumas castanhas podem entrar, então... O que vocês precisam ver é que
A maioria das mulheres não gostam muito de gordura, tá? Mulher gosta de carboidrato, ela gosta pouco de proteína, gosta pouco de gordura, mas algumas mulheres têm facilidade. A Luciana gosta de gordura. Ela Nossa, gosta de carne torresmo, gorda, eu gosto ela da adora. picanha com A a gordurinha. gordurinha da picanha, eu como, eu gosto muito, então... E se você tem facilidade com gordura, ajuda muito no emagrecimento. Obviamente, tem que abaixar o carboidrato. Quer comer picanha com gordura, não pode ter arroz, gente. Não pode ter pão, não pode ter farofa. Não, é picanha com gordura e legume e folha. Mas a mulher que gosta do carboidrato, que ela lida bem com a gordura, vá para as gorduras, proteína e abaixa o carboidrato. Para as mulheres que têm dificuldade com a gordura, comece com gorduras mais fáceis, né? Tipo um abacate, né? Por exemplo, eu nunca gostei de abacate, até que eu descobri o guacamole por causa da Luciana, que ela gostava de guacamole, eu achava nojento. É maravilhoso, gente. Delícia, é só Pega um questão de acostumar. avocadinho, Nossa, às é vezes você põe de delicioso. manhã, aí você faz com pouca cebola, você usa de Delícia, manhã, tomatinho, sal, tomatinho, um maravilhoso. salzinho de E manhã. às vezes no abacate, muita gente acha, mas pode ser com açúcar, né? Que o povo acha que abacate tem que ter açúcar. Com sal é 10 vezes mais gostoso que doce. Então, assim, você vai aprendendo, boas Nossa, gorduras. você joga ali no ovinho mexido. Isso. O óleo de coco é uma gordura fácil ali para você começar a acostumar, para você colocar no café. O bacon é uma gordura mais assim, né? Outra coisa, Socialmente aceitável. e para quem um queijinho, para Queijos, quem queijos. tolera bem, né, uns queijos gordos, É. assim, você pegar um pedaço, ele vai te trazer Fantástico. saciedade. 3 ovinhos ali, um queijinho, um omelete, gente, fantástico, né? Um presuntinho bom, de preferência, né? Não os presuntos que a gente não é presunto, mas são opções, né? Castanhas. Vá conhecendo mais as gorduras, né? Eu até sugiro às pessoas, por exemplo, eu deixo a lista de gordura lá no Até nosso curso. não é a costela que você faz, que a gente come direto. Panceta. Pancetinha. Eu deixo muito as listas de gordura, né? Mas, por exemplo, busque você, digita aí no Google aí, tipos de gordura, vê o que você gosta, comece a colocar mais gordura, diminuir o carboidrato, e você vai perceber que a gordura traz uma saciedade completamente diferente do carboidrato. Carboidrato você é capaz de comer de 2 em 2 horas, de hora em hora, mas a gordura é 5, 6 horas em paz, sem fome. E é isso aí. Então, baixo carboidrato, aumenta a proteína, aumenta a gordura, mentalidade. Eu acho que a gente deu bastante dica bem prática para vocês aqui, bem legal. E é claro que se vocês precisam, gente, de um ambiente voltado ao jejum, tem um linkzinho aqui na descrição, que é o GPS do jejum, onde eu te oriento, onde eu te guio, tem os encontros semanais, falando de mentalidade, de estratégia, falando da vida. Só façam. Faça. Entra aí, o valor é simbólico perto do que vai fazer para sua vida aí, né? Você vai dividir isso de 2 vezes, vai dar R$19, R$20 por mês. É um valor simbólico perto do quanto você vai ganhar de saúde, e só a pizza que você vai deixar de comer, o hambúrguer, a bobeira, a coxinha, quase a coxinha está custando R$20 hoje já. Faça isso por você. Só do que você vai tirar com o jejum, você já paga o seu GPS aí, o seu jejum, e vai mudar a vida aí. Certo? Muito bom. Grande prazer, espero mais uma vez que a gente possa ter somado na sua vida aí, trazido, né, poder trazer mais conhecimento para vocês. Obrigado pela companhia e vamos lá. Até a próxima.